Olá pessoal, eu sou o J. Gamiante e sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da modelagem de dados. Bom, no vídeo anterior a gente aprendeu os 3 primeiros passos, que é conhecer o objetivo do banco de dados, conhecer as regras do negócio e abstrair as entidades. São 3 passos importantes e agora o próximo é começar o nosso modelo conceitual. Antes de falar aí do modelo conceitual em si, vamos aprender o que ele é. Bom, o modelo relacional, a entidade de relacionamento, ela foi criada por Peter Shane, publicado lá em 1976, na sua época que foi criado. Ele nada mais é que um modelo que traz o nosso banco de dados na forma conceitual e futuramente também na forma lógica para a gente poder criar nosso banco de dados. Bom, vamos então começar a aprender aí o que é esse modelo e como criar, tá? Existem 3 pilares importantíssimos no modelo entidade de relacionamento ou diagrama de entidade de relacionamento. Vamos entender aí qual é a diferença dos dois, tá? O modelo em si, ele é o conceito. O diagrama, ele é a forma visual desse conceito. Essa é a única diferença dos dois, tá? Então, nesse modelo, o que é muito importante? As entidades, os atributos e os relacionamentos. Isso é importante entrar na cabeça de vocês, porque isso daí é a chave aos pilares desse modelo. Bom, no modelo, no diagrama, ou no DARE, a gente representa as entidades nos retângulos, os relacionamentos nos losangos, os atributos nos círculos. Esse círculo aqui, ele pode estar em cima, que é o atributo dentro do círculo, ou a descrição do atributo do lado. E o relacionamento é através dos traços. Então, esse tracinho que vai ligar um ao outro são a relação. Bom, a entidade, nós já comentamos um pouquinho sobre ela. O que é uma entidade? Entidade é a classe de um objeto do mundo real que ele traz aí para o banco de dados. Então, por exemplo, o nosso carro. O carro, ele é um objeto físico. Então, nós trazemos as características desse modelo, desse carro, para dentro do banco de dados através da abstração. E o modelo lógico, o objeto lógico, eles são a mesma coisa, mas é um objeto que você não pode tocar. Por exemplo, a venda. A venda não é um objeto físico, ele é um objeto lógico que você traz aí para o seu banco de dados. Os atributos, eles são necessariamente as características desse banco, desse objeto. Por exemplo, são os tipos de dados que a entidade vai ter. Então, uma pessoa, por exemplo, ela tem um atributo nome, um atributo idade, por exemplo, telefone, endereço. Um carro, ele tem um modelo que é o modelo do carro, fabricante, preço. Então, os atributos são as características e a gente representa aí quais os tipos de dados que vai entrar no nosso banco de dados. Os atributos dentro do banco de dados, ele podem ter 3 tipos. Ele pode ser uma chave primária. Vamos entender mais o que é isso. Chaves estrangeiras e atributos não chave. Bom, no modelo DARE, no modelo de diagrama, nós colocamos aqui atributos que são chaves primárias, como uma bolinha mais escura, e a bolinha clara e branca, eles são atributos não chaves. As chaves estrangeiras, a gente não coloca isso no modelo conceitual, ele vai entrar mais no modelo lógico. Não se preocupe, vamos mostrar isso na prática vamos fazer esse banco de dados aí no próximo vídeo. E os relacionamentos são associação entre classes. Então, as classes, que são as nossas entidades, elas podem se relacionar entre si ou com uma ou demais entidades. Então, aqui são os nossos modelos. Então, temos a relação unária. A relação unária é quando uma entidade ela se relaciona consigo mesma. Vamos pegar um exemplo de um funcionário. Um funcionário, ele tem que ter um gerente, por exemplo. E um gerente, ele é um funcionário. Então, essa é uma relação consigo mesmo. Então, a relação aqui, gerente, ele é um funcionário também. Relação binária, ela é uma relação mais clássica e é o que você mais vai ver na relação de banco de dados. Então, aqui é a mais comum. É quando uma entidade se relaciona com outra entidade. E temos também, aqui vamos pegar o exemplo que a gente pegou de uma venda. Temos o cliente, que ele relaciona através de uma compra com um produto. Beleza?
e temos a relação ternária. A relação ternária é quando três entidades se relacionam entre si. Vamos pegar, por exemplo, um receituário. Então, um médico, um paciente e um produto. Aqui tem a relação que seria o receituário. Para esse receituário, para essa relação acontecer, ela tem que ter um médico prescrevendo. Ela tem que ter um medicamento sendo prescrito. E ela também tem que ter aqui um paciente. Ah, mas espera lá, o médico ele pode prescrever uma atividade física que não seja um medicamento. Então aqui nós teríamos uma outra relação, que seria a relação binária. Daí teria o médico e o paciente. Mas teríamos aqui dois tipos. Então a ternária também ela tem que ter, porque o médico também pode prescrever um produto. Não se preocupe ainda, nós vamos mostrar tudo isso na prática, tá? Bom, aqui ele é um modelo quase completo de uma DER. Então aqui nós temos um funcionário. Esse funcionário ele tem um ID e ele tem um nome, tá? Esse ID funcionário é a chave primária dessa entidade e o nome aqui é um dado não chave. Esse funcionário aqui ele possui um dependente, tá? E o dependente ele também tem seu ID e também tem seu nome. A chave estrangeira aqui seria o ID do dependente dentro da entidade funcionário, porque é ele que possui esse dependente. Porém, aqui falta uma coisinha a mais para a gente terminar aí a nossa, completar aqui o nosso modelo DER, que são as cardinalidades. O que é uma cardinalidade? É quanto uma instância da entidade, desculpa travar aqui, é quanto um registro, por exemplo. Um dependente X, ele pode ter quantos funcionários ligados a ele? Um só? Vários? Ele não precisa ter dependente? Ter um funcionário para depender da empresa? Então, a cardinalidade, ela mostra o quantos tem que ter, pode ter. E também aqui, quantos dependentes ele pode ter, se ele pode ou não pode ter dependente. Isso é a nossa cardinalidade. Então, a cardinalidade, ela tem esses 4 tipos aqui, que são os mais básicos, tá? Temos de 0 no mínimo e N, que seria muitos, tá? O primeiro número aqui, ele representa o mínimo. O segundo, ele representa o máximo. O N representa muitos. Então, nesse primeiro caso, é mínimo 0 e máximo muitos. No segundo, é mínimo 1, ou seja, ele deve ter pelo menos 1, e no máximo, muitos. Temos a cardinalidade mínimo 0 e no máximo 1, e mínimo 1, no máximo 1. Essa cardinalidade, ela obriga aquela entidade a ter a relação, senão ela não pode existir. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, um funcionário, ele pode ou não ter um dependente, porque ele não é obrigado a ter um dependente cadastrado, mas ele pode ter mais que um. Então, a cardinalidade dele seria 0 ou N. Já o dependente, ele pode ter apenas um funcionário, ou seja, ele não só pode, como ele deve ter um, logo seria 1 de 1. E a cardinalidade vai ficar do lado oposto. Então, a cardinalidade do funcionário vai ficar ao lado da dependente, e da dependente vai ficar ao lado do funcionário. Completando, ele ficaria assim. Então, o funcionário, ele pode ou não ter um dependente, como ele pode ter muitos dependentes. E um dependente, ele deve ter um funcionário, e no máximo, somente um funcionário. Beleza? Bom, temos um outro tipo também de cardinalidade aqui, quando ocorre a seguinte situação. Dos dois lados, a cardinalidade máxima é muitos. Por exemplo, nós temos aqui um funcionário. Um funcionário, ele pode ter muitos projetos. Nesse caso aqui, obrigatoriamente ele tem que ter um projeto na empresa, porque a gente decidiu que ele vai ser 1. Poderia ser 0 aqui, porque um funcionário não precisa ter um projeto, por exemplo. Mas na regra de negócio dessa empresa, por exemplo, um funcionário ele tem que ter pelo menos um projeto. E um projeto, ela tem que ter pelo menos um funcionário. E no máximo pode ter muitos funcionários. Quando ocorre a cardinalidade máxima para muitos, a relação ela se transforma numa relação entidade. Logo, ela tem as suas características também. E seu ID é a junção dos dois ID. Então, ID projeto e ID funcionário formam a entidade funcionário empregado, que é a entidade de relação. Como essa entidade aqui, ela é uma
como essa relação ela é uma entidade, ela também pode ter seus atributos aqui separados. Então aqui, por exemplo, temos horas trabalhadas. Com aqui a gente consegue ver quantas horas foram trabalhadas dentro desse projeto. Espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo vamos estar melhorando isso aqui, mostrando na prática. Então, mas não se preocupem, vamos estar mostrando aí. Então, se não ficou muito claro, na prática acho que vai ficar um pouquinho melhor. Bom, para o diagrama de entidade e relacionamento, nós podemos utilizar vários programas. Por exemplo, programas específicos para criar entidades, que são o DARE, que são, por exemplo, o Microsoft SQL Workbench, e também temos o BR Modelo. Será no BR Modelo que estaremos trabalhando aqui no próximo vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido legal a aula, e se vocês gostaram, dê um joinha e curtam aí se gostou ou não. Obrigado, pessoal, até a próxima.